E quem foram os personagens mais cruéis da Sereníssima República de Veneza? A gente vai ver isso nesse vídeo aqui. Fiquem até o final, é claro, porque tem personagem até o final. E eu já peço desculpa para vocês se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos de carro, esse tipo de coisa, porque eu tô com a janela aberta. Eu sei que é agosto, aqui no sul do Brasil em agosto sempre é bem frio, mas esse ano aqui eu tô gravando para vocês na sexta-feira de noite esse vídeo aqui e tá fazendo 20, 25 graus, não dá para entender, o tempo tá muito louco e tá muito calor aqui, então eu deixei a janela aberta para ventilar um pouco também o ambiente aí, mas obviamente não é um barulho assim tão, né, que possa atrapalhar o nosso vídeo. Muito bem, antes de tudo, eu peço para você curtir o vídeo, para você se inscrever, obviamente, no canal e também para ativar o sininho das notificações, porque caso você seja novo aí no vídeo, o pessoal que já é lenguamare de carteirinha aí sabe, todos os dias eu disponibilizo o vídeo aqui no canal, então fica aí ligado, faça sua inscrição e participa aqui da nossa comunidade também. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o Lenguamare, como você está vendo, um canal destinado especialmente para os vênetos sobre a história vêneta. Bem, vamos lá então, olha só, durante esse período da Sereníssima República de Veneza, né? Ela dura por 1100 anos e houve vários personagens aí notáveis, incluindo alguns que foram considerados cruéis e controversos, tá? Então, para começar a nossa primeira lista, a gente tem aqui o primeiro deles, que é o Enrico Dandolo. O Enrico Dandolo é uma figura muito rica, né? Já diz o nome dele, Enrico Dandolo, mas é uma figura muito rica porque ao mesmo tempo que ele foi um personagem cruel, ele também é uma espécie de herói para os vênetos, né? Ele é uma pessoa que viveu, se não me engano, se não me falha a memória, até os 101, 102 anos, morreu no lombo do cavalo, ainda numa empreitada aí de guerra, e ele teve várias conquistas, mas é óbvio que sempre vem, né, essa pitada aí de crueldade também, porque os tempos eram outros, a gente precisa se dar conta disso, não dá para olhar o passado com os olhos de hoje, porque bem como eu estava comentando aí com várias pessoas, antigamente fazer uma guerra não era falir, né, os seus cofres como é hoje. Antigamente fazer uma guerra era sim enriquecer, às vezes era, digamos assim, muito vantajoso, né? Muito vantajoso para a nação que fizesse uma guerra. Vocês podem ver, os maiores impérios estavam sempre em guerra, né? Roma, como digamos o exemplo maior disso, sempre fazendo as suas campanhas. A Sereníssima também não deixou mais ou menos de fazer isso, tá? Porque eles ganhavam os espólios, né? Eles podiam ir lá e praticamente saquear, roubar, pegar tudo que tinha do outro, e eles não precisavam reconstruir nada. Hoje em dia é diferente, né? Para você fazer uma guerra tem que ter toda uma autorização, e depois, quando você destrói, você não pode roubar nada, na teoria, né? Não pode roubar nada, não pode fazer nada desse tipo de coisa, e no final tem que reconstruir tudo de novo. Então hoje fazer uma guerra é muito ruim para o Estado, para a nação, porque você só perde, na verdade. Você só perde. Uma vez você só ganhava e não perdia nada, né? E ainda por cima, muitas vezes atrelava aquele Estado que foi vencido, né? Aquela nação, como um Estado vassalo. Isso quer dizer que ele acabava obedecendo sempre, né, aos seus mandos e desmandos, e pagava imposto para você. Então a sua nação ficava cada vez mais rica. Hoje não funciona assim, você não pode fazer isso. É por isso que hoje o mundo tem menos violência nesse aspecto bélico militar, né? Menos, óbvio, o mundo ocidental, vamos lá, mundo ocidental um pouquinho menos, tá? Do que uma vez. Ao menos essa é a impressão que nós temos. Olha só, o Enrico Dandolo foi um dos mais famosos líderes vênetos e serviu como o 41º Doge de Veneza. Ele ganhou destaque durante a Quarta Cruzada, quando conquistou Constantinopla em 1204, era o ano. Sob seu comando, os vênetos saquearam e pilharam a capital do Império Bizantino, uma cidade cristã, como muitos sabem, causando destruição e morte em grande escala. Então, como eu falei com vocês,
causou sim muita desgraça para as pessoas que estavam lá, mas em contrapartida os vênetos se deram bem nessa porque ele levou muita riqueza lá e é por isso que ele é um personagem, como eu falei no início, controverso, que é herói para alguns e maldito para outros, né? Vamos lá para o próximo. Marino Falier, ou Marino Faliero também costumam chamar. Ele viveu de 1285 a 1355. O caso do Marino Falier é um caso meio complicado, porque daí ele é bem diferente do Enrico Dandolo. Ele foi doge também, né? Doge de Veneza, que governou por pouco mais de um ano. Exatamente, ele governou pouquíssimo, né? De 1354 a 1355. O que acontece é que ele é lembrado principalmente por sua tentativa fracassada de um golpe de Estado conhecido como a Conjuração de Marino Falier ou Faliero. Tá? Ele foi, digamos, aos olhos ali do governo, ele foi um golpista. Assim, participou da conspiração que visava derrubar o governo da República de Veneza em 1355. Então, o Marino Falier, ele estava descontente com a influência dos nobres vênetos em assuntos governamentais e estava determinado a restaurar o poder do Doge, que havia sido enfraquecido ao longo dos anos. Ele liderou um grupo de conspiradores, principalmente marinheiros e cidadãos comuns, na tentativa de derrubar o governo estabelecido e estabelecer um regime mais favorável ao povo. Porque ao longo do período, como eu citei aqui, o Doge ele começa com plenos poderes e meio que vai se formando sem querer, esse Senado, né? Esse Senado aqui que são das famílias mais importantes, eles vão tirando o poder dele, né? Então o Marino ele chega ali para tentar fazer isso daí, para deixar plenos poderes ao Doge. Claro que pode parecer, mas então ele era uma pessoa boa, ele estava... Não, calma aí, né? Muitos que vieram com essa historinha aqui, tiveram outros doges, tá, que vieram com essa historinha aqui, e porque eles queriam implantar o quê? Uma dinastia. Eles queriam acabar com a república e fazer uma dinastia, que eles fossem o rei e que passasse isso para a família. Então, também tem que olhar o outro lado, não só um lado, tá? O Marino, ele tinha esse apelo de que o doge precisava ter mais poderes e as famílias nobres tinha esse medo, óbvio, de perder importância, mas ao mesmo tempo de se instalar uma ditadura, uma dinastia, tá? Como muitas e muitas vezes quase aconteceu, mas sempre, né, eles conseguiram dar a volta aí. A conspiração foi descoberta pelas autoridades vênetas antes que pudesse ser completamente executada. Marino Faliero foi julgado e considerado culpado de traição e conspiração contra a República. Como punição, ele foi condenado à morte por decapitação na escadaria do Palácio Ducal. Foi o primeiro e único doge condenado à morte. Depois eles não condenaram mais à morte, eles condenaram ao exílio, cegaram, fizeram algumas injúrias assim físicas, mas ficou ali acordado que não iam ter mais esse tipo de pena capital para os doges, mas sim outras penas. Sua execução ocorreu em 17 de abril de 1355. Muito bem, então nós temos aí um personagem que é considerado um traidor, tá? Na história vêneta. Eu acrescentaria outro, né? Apesar de passarem pano ali para esse personagem que foi o último doge da República. Bem, não vou falar muito disso agora para não desviar. Eu falo sobre ele num outro vídeo. Daí talvez eu fale apenas sobre ele e por que eu acredito que ele foi um traidor, né? Na verdade, não só eu acredito, eu já vi muitas coisas que deixam meio que quase que uma prova que ele traiu a República. Vamos lá. Pietro Loredan foi outro doge aí, de 1482 a 1570. Então o Loredan ele foi doge de Veneza, aí, como eu falei para vocês, até a sua morte em 1570. Então, durante seu governo, ele promoveu uma política repressiva e autoritária e ele ordenou a execução de muitos opositores políticos e conspiradores, a fim de consolidar seu poder e manter a estabilidade interna. Querendo ou não, o que acontece, não foi morto, não foi executado, nem nada, tá? Mas, se não me engano, pelo que eu lembro que eu tenha pesquisado da história, porque lá no podcast, o Lengocast, eu acabei falando sobre todos os doges, né? Mas ele foi condenado ao exílio, alguma coisa assim, tá? E aí ele morreu no exílio.
Então, ele era uma pessoa que acabou, né, sendo mais autoritário, mais ditador aí nessa história. Vamos lá então para o nosso último da lista, que é o Jacopo Foscari, de 1406 a 1457. O Jacopo Foscari foi o Doge de Veneza ali também, e embora não seja conhecido por sua crueldade como alguns, né, dos mencionados anteriormente, o seu reinado foi marcado por eventos trágicos e controversos. Seu filho, Jacopo Foscari, foi acusado de corrupção e exilado, o que levou à sua morte um julgamento duvidoso. Então nós temos aí várias facetas. Eu trouxe os principais nomes que são mais lembrados, né, por serem ou personagens cruéis ou personagens que sofreram punições ou que suas famílias sofreram punições. E é isso, é importante, né, novamente notar que a crueldade atribuída a esses líderes vênetos deve ser vista dentro do contexto da época em que eles viveram, tá, pessoal? Quando práticas violentas e punitivas eram realmente mais comuns naquele tempo, como eu já deixei explícito aqui para vocês. Além disso, a história vêneta, como vocês sabem, tem muitas camadas, e aí existem muitos outros líderes, muitas outras figuras para todos os gostos, tá? Figuras que são mais carismáticas, figuras menos carismáticas, figuras mais que pendiam para crueldade ou ditadura, enfim, que teve que fazer um contraponto, um balanço aí nesses 1100 anos para a República de Veneza não descambar numa dinastia, e como todos os outros vizinhos eram, tá? Então eles meio que os poderes, os interesses ali iam se balanceando ali, e óbvio, muitas vezes de um modo cruel também. Existiam brigas aí de família, que é pauta para um outro vídeo também. As famílias chegavam a brigar, a disputar, as famílias dos nobres, né? E faziam facções que hoje muitos de nós chamaríamos como partidos políticos, e esses partidos muitas vezes conspiravam um contra o outro e se matavam, assassinavam. Óbvio, né? A figura do poder, o Doge, sempre tentava fazer uma repressão contra isso. Existiam momentos ali muito complicados entre as famílias, as brigas ali de famílias, e que figuras às vezes como vocês viram aqui o Pietro Loredan, que ordenou a execução de muitos opositores políticos ou conspiradores. Muitas vezes essas figuras entravam também para acalmar essa galera aí que tava impossível, tá? Tava espalhando terror para tudo que é canto. Então, são assuntos complexos, eu vou trazer isso no outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha e, claro, deixa o seu comentário aí. O seu comentário é extremamente importante. Você precisa deixar o seu like e deixa o comentário. Se não quer escrever e nem perguntar, nem dar sugestões de outros vídeos, por favor, deixa um leão ali, um emoji, o leão do Vêneto, que aí já conta para o YouTube. É muito importante para o YouTube que você deixe o seu comentário. O algoritmo, ele nota que você realmente gostou do vídeo, que curtiu e deixou o seu comentário, fez a sua interação aí, fez a sua parte. Então, agradeço a vocês mais uma vez. Tchau, tchau, Strucon.